Hashem, Abba, Hashem, Ben, Hashem, Ruach Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou estudar as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno, nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca e na boca do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes, e a descendência dos nossos descendentes, todos conhecedores do teu nome, e estudantes da tua Torá pelo seu valor. Bendito sejas tu, eterno, que ensinas a Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorga a Torá. Bom, estamos mais uma vez gravando essa videoaula, dando continuidade à formação para confirmar nossos irmãos na fé. Nos últimos encontros eu ministrei sobre os 10 mandamentos e agora eu vou traçar o plano de fundo, o fundo histórico, o contexto histórico em que vai acontecer as próximas aulas, né? Na aula de hoje, então, eu vou estar falando sobre juízes, reis e profetas. Será uma trilogia de vídeos. Em cada vídeo eu vou abordar um desses temas. No primeiro vídeo, juízes. No segundo vídeo, reis. E no terceiro e último vídeo, profetas. Porém, se faz necessário antes, como eu disse, pintar o quadro de fundo, o pano de fundo, o pano histórico em que se deu os tempos dos juízes, né? Após a saída do povo hebreu do Egito, né? Em Pessa, na festa de Páscoa, o povo atravessa o Mar Vermelho e no Monte Sinai Deus faz a grande revelação, Deus outorga a Torá, entrega os 10 mandamentos e junto a esses os 613 mandamentos, as 613 mitvot, a Torá judaica. A Torá, só para se situar, ela é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que tem como autor Moisés. Ela tem início na revelação oral e mais tarde na revelação escrita, registrada pelo próprio Moisés, Moshe, um dos maiores profetas do povo hebreu, do Antigo Testamento. Depois que o povo recebe a aliança dos 10 mandamentos, Deus dá outros mandamentos, Deus também ordena ao povo que construa um santuário chamado tabernáculo, em hebraico Mikshah, né? Esse tabernáculo ele constituía um santuário, vamos dizer assim, portátil. Por quê? O povo estava marchando pelo deserto, saindo do Egito, indo rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E Deus, logo após fazer aliança com o povo, determina ao povo que preste culto a Deus, né? Deus vai então instituir a liturgia, né? O culto a Deus. Então Deus manda construir o Mikshah, né? O tabernáculo, que era uma grande tenda, e dentro dessa tenda tinha os utensílios, né? A arca da aliança, que nós vimos nos últimos encontros, né? O altar da expiação, onde era ali oferecidos sacrifícios de animais, o altar do incenso, a mesa da proposição, onde havia ali os pães da proposição, né? A menorá, né? Aquele grande candelabro de 6 pontas com 7 castiçais, né? O incenso, as cortinas, né? E dentro desse tabernáculo havia o Santo dos Santos,
um lugar reservado e onde ficava ali o Santíssimo, né? Onde ficava a Arca da Aliança, né? E era ali, sobre a Arca da Aliança, que Deus manifestava a sua Shekinah. A Shekinah é a presença divina de Deus, é a glória de Deus, no hebraico Kevod, né? Então, Mikshan quer dizer justamente isso, habitação. Era o lugar onde a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus habitava. Deus quis habitar, né, em um templo, um santuário, um tabernáculo feito por mãos humanas, porque Deus queria estar no meio de seu povo. Deus queria manifestar a sua glória ali diante da Arca da Aliança. Em cima da Arca havia, né, o propiciatório, que era a tampa da Arca, onde Deus manda colocar os querubins, que nós vimos na sequência, né? E era ali onde Deus manifestava a sua Shekinah. Era um lugar todo especial, todo reservado. Somente o sumo sacerdote podia adentrar no Santíssimo, né? E se colocar ali diante da arca onde Deus manifestava a sua Shekinah. E antes dele adentrar nesse recinto, antes de passar pelo véu que separava, né, o Santo dos Santos, ele tinha que oferecer um sacrifício para se purificar, para perdão dos próprios pecados, né? O sumo sacerdote tinha que se purificar, então ele entrava ali, tinha ocasião especial, uma delas era em Yom Kippur, dia Kippur, perdão, dia do perdão. Então no dia do perdão era o dia que ele entrava ali e ele oferecia ali diante do candelabro, diante da arca, ele acendia o incenso que representava a tefilá, a oração que subia a Deus como um aroma agradável. E ele então oferecia esse sacrifício primeiro para se purificar e depois um sacrifício em prol, para o perdão dos pecados do povo dos hebreus, né? Então, vocês vão ver aqui o Mikshan, né, o tabernáculo, o lugar da habitação da Shekinah de Deus. E como eu havia dito nos primeiros encontros, que a revelação de Deus, podemos fazer uma analogia com um quebra-cabeça. Eu gosto muito de quebra-cabeça, né? Tenho coleção, e é interessante que quando você monta um quebra-cabeça, à medida que você vai descobrindo quais as peças que se encaixam, aquele desenho, aquela ilustração vai ganhando forma e você vai compreendendo e você vai contemplando aquela imagem, aquela ilustração, e quando tudo está encaixado perfeitamente, você consegue então sentir aquela sensação de dever cumprido, de poder contemplar o belo que é aquela ilustração. A revelação, fazendo uma analogia, é claro, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Cada mistério que Deus foi revelando vai se encaixando perfeitamente a outros mistérios, né? Cada parte que Deus foi se revelando, né? Porque Deus é Deus, né? Deus está sempre enquadrado na categoria do mistério, mas para que ele fosse conhecido pelo homem, Deus vai se revelar. E à medida que Deus vai se revelando, é como se ele fosse entregando essas peças do quebra-cabeça, a gente vai montando, e à medida que vamos avançando na montagem desse quebra-cabeça, nós vamos então desvendando esse mistério e vamos contemplando essa revelação, essa beleza, e admirando essa ilustração que vai surgindo diante dos nossos olhos, né? Então, eu entreguei várias peças do quebra-cabeça para vocês, né? Alguns primeiros encontros, né, com a criação, o pecado original, depois com a aliança que Deus fez com Noé, o dilúvio, né, as prefigurações. Então, nós vimos aí em Moisés uma prefiguração
um tipo bíblico de Jesus Cristo, nós vimos também em Abraão. Agora nós vamos ver no próprio tabernáculo, né? Os utensílios do tabernáculo, a disposição de cada móvel desses utensílios dentro do tabernáculo é uma chave de leitura, de entendimento, tá? Que nós podemos ver sinais futuros da paixão de Cristo. Vocês podem observar aqui a disposição dos móveis, dos utensílios dentro do Mikshah, né, formam uma cruz. Muitos desses utensílios são tipos, né, bíblicos, prefigurações dos utensílios que nós encontramos hoje dentro das nossas igrejas, né? Como, por exemplo, aquela luz vermelha que fica acesa ao lado do sacrário, né? Ela se chama luz eterna, né? Esse utensílio aqui se chama menorá. Esse castiçal, ele deveria ser limpo, esses castiçais diariamente, trocado azeite e aceso. Mas o castiçal do meio, ele deveria permanecer aceso continuamente, sempre, né? E esse candelabro, esse castiçal do meio, ele representava justamente a presença divina de Deus que estava ali, né? Sobre a arca, a Shekinah. A arca, onde nós encontramos a arca hoje em nossas paróquias? É o sacrário. E dentro do sacrário está a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Cristo. É o próprio Deus que está lá dentro do sacrário. É o próprio Deus que está dentro da arca. E aquela luz eterna, aquela luz acesa, que fica ali constantemente acesa, ela indica o quê? Que Deus está ali, presente. Que a glória de Deus está ali dentro daquele sacrário. Assim como a glória de Deus se manifestava, a Shekinah de Deus se manifestava sobre aquela arca. Aliás, um dos objetos que eram guardados dentro da arca da aliança era o maná. O maná, né, foi o pão ao qual Deus enviou do céu para alimentar o povo hebreu quando eles marchavam pelo deserto, né? E esse maná nada mais é do que uma prefiguração, um tipo bíblico da Eucaristia, né? O próprio Cristo disse, né? Seus pais comeram do maná no deserto e morreram, mas quem comer do pão que eu der viverá eternamente, né? E dentro da arca ficava esse maná, né? Uma prefiguração da Eucaristia. Dentro do sacrário, a nossa arca, o que está lá? É a Eucaristia, o pão que veio do céu, né? Então, essa é mais uma chave de leitura, tá, das Sagradas Escrituras. Bom, então o povo começa a marchar, né, pelo deserto, rumo à terra prometida, e Deus vai acompanhando o seu povo, Deus vai guiando o seu povo. Durante o dia era uma nuvem, né, que cobria o povo e refrescava o povo e guiava o povo pelo deserto. À noite era uma coluna de fogo, né, que iluminava o povo para que o povo pudesse continuar marchando rumo à terra prometida. E o que era interessante, quando essa nuvem parava, era a ordem que era para o povo parar, armar o tabernáculo, tá? Montar o tabernáculo e oferecer o sacrifício. Quando a nuvem levantava, a ordem era para desarmar o tabernáculo, né, e os utensílios e continuar marchando. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem levantava, o povo marchava. Ou seja, Deus estava sempre com o povo, né? E o que é interessante também,
A palavra paróquia vem do grego, né? E quer dizer tenda, né? E as tendas, né, que o povo utilizava quando chegava à noite, estava muito frio, porque o deserto é assim, durante o dia é muito quente, né? Tem aquelas tempestades de areia, né? E à noite é muito frio. Então, quando o povo estava cansado, né, e precisava parar e descansar, eles armavam as tendas e ficavam ali na tenda, né, para poder recompor as suas energias, né, e dormiam ali. De manhã eles acordavam, estava lá um manazinho, né, todo dia, diariamente, Deus enviava a porção. Não adiantava querer colher muito, porque o que sobrava estragava. Era para colher somente o necessário para o dia. Agora, quando chegava na sexta-feira, Deus enviava 2 porções. Uma porção para a sexta-feira e uma outra porção para o sábado, o Shabat sagrado, né? E a porção que eles separavam para o sábado não estragavam, né? E a tenda, então, ela era esse acessório que permitia com que o povo parava e descansava e se recompor, né? Trazendo para a nossa realidade, paróquia, que vem do grego quer dizer tenda, é justamente isso. É o lugar onde nós vamos nos alimentar do pão vivo do céu, da Eucaristia, onde nós vamos nos recompor para continuar marchando, porque nós somos peregrinos, né? Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Nós estamos marchando, peregrinos, rumo à terra prometida, que é a Canaã celeste, a Jerusalém celeste, né? Então, assim como a tenda servia de lugar de abrigo para o povo se recompor, e tenda vem de paróquia, as nossas paróquias também são as nossas tendas de habitação, de se recompor, de nos alimentar do pão que vem do céu e continuar marchando, né? Então, só um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o povo vai seguindo pelo deserto, chegam então próximo, né, de Canaã, né? E antes de eles entrarem na terra de Canaã, Moisés manda alguns homens irem até a cidade e espiar a cidade e investigar a cidade, saber como que eram as pessoas que moravam lá, né? Como que era a segurança da cidade, como era a economia da cidade, a cultura da cidade, né? Se realmente era uma terra, como Deus falou, uma terra que mana leite e mel, né? Então Moisés ele fica um pouco assim, vamos dizer assim, cabreiro, vou usar essa palavra, né? Ele fica um pouco receoso e manda os espias lá, né? E os espias vão, né, ver como que é a terra. Então, no livro de Números, capítulo 13, narra esse episódio quando Moisés envia então os espias à terra de Canaã. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: envia para ti homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviará, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandato do Eterno. Todos eles eram homens, cabeças dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Shumá, filho de Zacur; da tribo de Simão, Shaf, filho de Corim; da tribo de Judá, Caleb, filho de Lefuné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oshea, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paut, filho de Rafu; da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sod; da tribo de José,
Da tribo de José, da tribo de Manassés, Gad, filho de Sus. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemal. Da tribo de Asher, Setur, filho de Mihael. Da tribo de Naphtali, Nahbi, filho de Vosf. Da tribo de Gad, Yeuel, filho de Mari. Esses são os nomes dos homens que enviou Moisés para espiar a terra, e chamou Moisés a Oshea, filho de Nun, e Yoshua, Josué. Enviou Moisés para espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi aqui pelo sul, e subireis ao monte, e vereis a terra, que tal é ela, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso, e que tal é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tal as cidades em que habita, se em cidades abertas ou se em fortalezas, e que tal a terra, se ela é rica ou se é pobre, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, e subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Rehob, Lebo, Hamat, e subiram pelo sul, e chegaram até Hebron. E ali estavam Ahimã, Shesrai e Talmai, nascidos do gigante, e Hebron foi edificada 7 anos antes de Soan, do Egito. E chegaram até o rio Escol, e cortaram dali um ramo de videira, com um cacho de uvas, e levaram-no em 2 varas, como também levaram romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Rio Escol, por causa do cabo do cacho que cortaram dali os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E foram e voltaram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, ao deserto de Parã, a Kadesh, e deram a conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe a Moisés, e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e também dela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, forte é o povo que habita na terra, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos do gigante vimos ali. Amaleque habita na terra do sul, o Iteu, o Jebuseu e o Amorreu habitam no monte, e o Cananeu habita perto do mar e sobre a orla do Jordão. E Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos e herdamo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: Não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ali vimos a gente forte, os filhos gigantes de gente forte. E nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. E levantou-se toda a congregação, e ergueu sua voz, e chorou o povo naquela noite. E queixaram-se contra Moisés e contra Arão, todos os filhos de Israel. E a congregação disse-lhes: Oxalá que tivéssemos morrido na terra do Egito, oxalá que tivéssemos morrido neste deserto. E por que razão o Eterno nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? De certo, melhor era para nós voltar ao Egito. E disse cada um a seu irmão: Ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. Caíram Moisés e Arão sobre os seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel.
E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Eterno se agradar de nós e nos trouxer a essa terra e a der a nós, terra que mana leite e mel, então somente contra o Eterno não vos rebeleis, e não temais o povo da terra. Como nosso pão são eles. Retirou-se o seu amparo de sobre eles, o Eterno está conosco. Não temais. E pensou toda a congregação em apredejá-los. Porém, a glória do Eterno apareceu na tenda da reunião, e todos os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moisés: até quando me irritará este povo? E até quando não acreditará em mim, com todos os sinais que fiz no meio deles? Eu ferirei com mortandade e o exterminarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele é. E disse Moisés ao Eterno: tomando conhecimento os egípcios de que irás matar este povo, a qual fizeste subir com sua força do meio deles, e eles souberam que tu, o Eterno, está no meio deste povo, e que face a face lhe apareces, tu, o Eterno, e que a tua nuvem está sobre ele, e em coluna de nuvem tu andas diante dele de dia, em coluna de fogo de noite. E se matares a este povo como a um só homem, falarão as nações que ouviram a tua fama, dizendo: por não ter o eterno poder para trazer este povo à terra que lhes jurou, degolou-os no deserto. E agora rogo que se engrandeça a tua força, ó Eterno, como falaste, dizendo: o Eterno é tardio em irar-se, e grande em misericórdia. Perdoa iniquidade e rebelião, e não livra o culpado que não faz penitência. Visita o delito dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como tens perdoado este povo, desde o Egito até aqui. E disse o Eterno: perdoei, conforme a tua palavra. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Eterno, que todos os homens que têm visto a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que jurei a seus pais. E todos meus irritadores não a verão. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e preservou em seguir-me, o trarei à terra em que entrou. E a sua descendência desterrará os habitantes dessa terra. E o Amalequita e o Cananeu habitam o vale. Amanhã voltai e parti para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então, nós vimos nessa narrativa bíblica que o povo vai espiar a terra e eles ficam espantados, né? Porque eles veem homens gigantes. O cacho de uva da terra precisou ser carregado por homens com varas. E eles ficaram assustados, né? E não quiseram entrar. E começaram a murmurar contra Deus. Quiseram até voltar para o Egito. Olha só que situação difícil. Certo é, como diz a própria Escritura Sagrada, fiel é aquele que prometeu para cumprir. Se Deus havia prometido essa terra lá atrás a Abraão, depois atualizado em Isaac e em Jacó, se Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus promete, faz, Ele faz e Ele mostra. Só que essa falta de fé, essa murmuração,
não foi muito legal aos olhos de Deus. E por causa disso, Deus condenou aquele povo, aquela geração, a vagar pelo deserto por 40 anos. Né? Para cada, eles passaram 40 dias espiando a terra. Para cada dia que eles passaram espiando a terra, Deus condenou 1 ano de peregrinação. Até que toda aquela geração, exceto a família de Caleb, porque Caleb foi fiel, foi um homem de fé, exceto Caleb e Josué, né, que foram homens de fé, Deus falou, vocês, como se mantiveram, né, firmes no espírito de fé, na minha promessa, vocês vão herdar, vocês e a sua família. No livro A Breve História do Judaísmo, de Isidore Epstein, ele fala sobre a deserção de Israel, sobre os motivos pelo qual o povo não entrou na terra de Canaã. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Do Sinai, os israelitas prosseguiram a viagem e dentro de pouco tempo alcançaram a fronteira sul de Canaã. Mas nem o povo estava preparado para a terra, nem a terra para o povo. Na verdade, o Êxodo e o Sinai haviam impressionado, ou seja, o Êxodo, todos aqueles sinais, maravilhas e prodígios, as 10 pragas que Deus fez contra o Egito diante dos hebreus, a passagem pelo Mar Vermelho, tudo aquilo havia causado grande impressão aos hebreus, né? Deus havia manifestado, né, a sua força, o seu braço forte, né? Então aquilo havia os impressionado. Mas ainda possuíam a mentalidade de escravos. Eles haviam acabado de sair da escravidão do Egito, então eles ainda não tinham uma mentalidade madura para chegar, né, e tomar posse daquela terra, né, com toda a sua economia, com todos os seus recursos naturais, né? Em grande parte indisciplinado e espiritualmente enfraquecido. O povo era incapaz de sentir e agir como uma unidade, mesmo quando os seus próprios interesses materiais estavam em jogo. Então, quer dizer, eles estavam muito fragilizados espiritualmente. O tempo que eles viveram escravos no Egito, eles não tinham tempo de cultuar Deus, não tinham tempo de cuidar da sua espiritualidade. Então, aquele momento de fraqueza, de fé, é justamente um resultado, né, desse tempo de escravidão, né? Então eles não conseguiam se manter um povo unido, forte, mesmo quando estavam em jogo tomar posse da promessa de Deus. Eles não estavam preparados para isso, né? Nem a terra estava madura ainda para receber o povo. Nessa altura, o domínio egípcio era mantido sem contestação em Canaã por um sistema de leais reis vassalos, que juntos podiam oferecer uma resistência efetiva à hoste invasora. Então, a terra de Canaã, onde estavam lá os cananeus, os jebuseus, os amorreus, né, eles ainda eram, politicamente dizendo, sob o domínio da realeza egípcia, do faraó. Então eles podiam oferecer uma resistência contra o povo hebreu, contra essa invasão do povo hebreu. Portanto, 40 anos deviam se passar antes que os israelitas pudessem finalmente entrar na posse da sua tão aguardada herança. Então, para esse autor, esses 40 anos serviram não só como um castigo, uma punição, mas como uma preparação, né, para que eles pudessem estar espiritualmente, como nação, fortes, unidos, né, para tomar posse da terra, para invadir a terra, expulsar os povos dali, né, e ter mesmo aqueles povos também estarem desestruturados,
né, para não haver uma possível resistência a essa invasão. Esses foram os dias em que Israel errou pelo deserto, ou seja, peregrinou pelo deserto. Durante esse período, entre as durezas e privações da vida no deserto, Moisés foi capaz de fundir aquela massa heterogênea de escravos recém-emancipados numa nação unida e disciplinada e impedir-lhes aquelas qualidades e imprimir-lhes aquelas qualidades espirituais e éticas nas quais o seu destino deveria ser fundado. Então, Deus fez uma aliança com as 12 tribos de Israel, né? Uma aliança de ser um povo santo e um reino de sacerdotes, né? Então, ser um povo separado por Deus e para Deus. E um reino de sacerdotes, de oferecer o sacrifício a Deus, de oferecer o louvor a Deus, né? Então, eles haviam acabado de receber essa aliança. Eles haviam acabado de receber todos esses mandamentos, né? Então, eles ainda não tinham vivido todos esses mandamentos, toda essa lei, toda essa liturgia, e se santificado, se preparado para assumir, então, essa grande missão, né? Um povo santo, um reino de sacerdotes, né? Vale lembrar aqui que é um povo santo, um reino de sacerdotes, do qual virá, né, o santo dos santos, do qual virá o sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, né? Então, essa lei, esses mandamentos, né, essa ritualística, ela tinha essa finalidade, né, de preparar um povo para que desse povo viria, né, o Salvador, o Mashiach, o Messias. A rota exata seguida pelos israelitas sob a chefia de Moisés no deserto não pode ser traçada. Nenhum dos lugares referidos na Bíblia pode ser identificado com rigor, mas é evidente que, após ter seguido uma rota circular, o povo passou por Edom e Moabe para a Transjordânia, onde, após ter derrotado os amoritas que ocupavam a terra, estabeleceu-se seguramente antes de começar a invadir Canaã. Foi aí que Moisés, o servo de Deus, o maior de todos os profetas, morreu, no auge dos seus poderes, com vista e a sua força natural intactas. Bom, as portas da terra de Canaã, Deus manda que Moisés suba no Monte Nebo, e no cume do monte, no alto do Monte Nebo, Deus mostra para ele a terra de Canaã. Deus diz a Moisés, Moisés, tá vendo essa terra? A terra que eu prometi a teu pai Abraão, como também a Isaac, como também a Jacó e Israel. Mas por causa da tua desobediência, por causa da tua falta de fé, você e essa geração não vai entrar na terra. E a Bíblia fala que ali, no alto do Monte Nebo, Deus retirou o espírito de Moisés, né? Moisés morreu, né? Então, no livro de Deuteronômio, o finalzinho da Torá, narra sobre a morte de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Fegor. E ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte, e sua vista não se tinha enfraquecido, e o seu vigor não se tinha abalado. É interessante porque é uma tradição, somente naquela época, quando um grande líder do povo morria, né,
o sepulcro, né, o lugar onde enterrava a pessoa, era um lugar assim, feito com todo o respeito, com todas as honras devidas a aquela pessoa. E esse local depois era até um local de peregrinação, né? Nós vimos aí lá na Terra Santa, em Jerusalém, onde hoje é a mesquita de Al-Aqsa, né? O túmulo da rocha, lá onde supostamente é o sepulcro do profeta Elias, né? Mas de Moisés ninguém sabe onde está. E por quê? Porque Deus levou ele para si. Né? Deus levou ele para si. E na carta de São Judas, né, o apóstolo de Jesus, não é o Judas Iscariote, o apóstolo São Judas, o padroeiro do nosso santuário. Na carta de Judas, Deus revela para ele esse desfecho da morte de Moisés. Olha só que interessante. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Então aqui Deus revela a São Judas, o apóstolo Mártir Judas, esse desfecho, né, de que no momento ali no alto do Monte Nebo, quando Deus tira o espírito, tira o fôlego de vida de Moisés, o demônio tentou levar o corpo de Moisés. Por que o demônio queria levar o corpo de Moisés? Bom, algumas especulações de alguns teólogos é que o demônio queria fazer o povo idolatrar o corpo de Moisés. Haja visto que Moisés, né, era um grande líder, né, o maior profeta do Antigo Testamento, um grande líder, né, do povo hebreu. E então teve esse embate do arcanjo, tá, Miguel, com o demônio, né? Agora, o que é interessante é que Deus, na sua infinita misericórdia, e a misericórdia de Deus consiste em que quando nós erramos, Deus não nos castiga à altura, né? Deus sempre derrama uma parcela da sua misericórdia, da compaixão, do seu amor, porque Deus não pode negar-se, né? E naquela ocasião, lá no Antigo Testamento, Moisés não entra, né, na terra de Canaã. Essa terra de Canaã é a terra que mais tarde o rei Davi, o segundo rei de Israel, vai dar o nome de Jerusalém. Lá no mistério da transfiguração, Jesus sobe no Monte Tabor e ele leva consigo 3 testemunhas, Pedro, Tiago e Filipe. E lá ele manifesta a sua glória, a Shekinah de Deus, a presença divina se manifesta, envolve nosso Senhor Jesus Cristo, e ao lado dele aparece Elias e Moisés. Essas duas figuras são importantíssimas no Antigo Testamento. Elias foi, dentre os profetas, no período dos profetas, o maior dos profetas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E Moisés foi o grande líder do povo hebreu. Através de Moisés, Deus instituiu no Monte Sinai a antiga aliança, os 10 mandamentos. Né? Aqui, nesse mistério da transfiguração, Deus, nessa ocasião, o rosto de Jesus se transfigura, a glória de Deus o envolve, aparece Moisés e Elias, né? Deus abre o céu e do céu Deus brada, né? As testemunhas de Jesus, Pedro, Filipe e Tiago, eis o meu filho amado, escutai-o. O Evangelho diz que a glória de Deus foi tão grande que os apóstolos de Jesus caíram no chão. Não conseguiam olhar para Jesus, também era a glória, o esplendor, a Shekinah, a presença divina que envolvia todo aquele monte, o Monte da Transfiguração.
E naquela ocasião Jesus está revelando o quê? Que a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, falavam dele. Ou seja, em resumo, lei e os profetas é o Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento é a revelação de Deus que preparava a vinda na plenitude dos tempos do Mashiach, Yeshua. E nessa ocasião, Jesus, ele está onde? No Monte Tabor. Onde é o Monte Tabor? É em Jerusalém. Esse monte tem ainda até hoje está lá. É esse aqui. Então, Jesus revela que a lei e os profetas falavam dele. E nessa ocasião, ele traz quem? Moisés e Elias. Detalhe, Moisés não morreu, Deus tirou o espírito dele. Elias também não morreu, Elias foi arrebatado, levado por uma carruagem de fogo ao céu. Então as ambas testemunhas não morreram, foram levadas por Deus para o céu. E nessa ocasião, quando eles reaparecem e Moisés está onde? No Monte Tabor. Aonde é o Monte Tabor? Em Jerusalém. Onde que é Jerusalém? É a terra de Canaã, a terra prometida. Então lá, naquela ocasião, ele não entrou na terra, mas nessa, Deus permitiu que ele entrasse. Bom, passado 40 anos de peregrinação no deserto, morre toda aquela geração, né, que saiu do Egito, vem uma nova geração, né? Deus apenas resguardou Caleb e Josué. Olha só que interessante. Caleb e Josué tiveram que esperar 40 anos para tomar posse da promessa, né? Às vezes a gente é impaciente, ansioso. Eu mesmo sou muito ansioso e queremos, né, controlar o tempo de Deus, né? Mas a palavra de Deus diz que um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Deus sabe o que faz. No tempo de Deus, né, todas as coisas hão de acontecer. No tempo de Deus, nós vamos tomar posse da promessa de Deus sobre a nossa vida. No tempo de Deus, as bênçãos virão sobre nós. Felizmente, por causa do pecado de nossos primeiros pais, nós estamos sujeitos ao tempo e ao imprevisto. E é por isso que existe o sofrimento. Passados esses 40 anos, o povo, então, por essa época, o Império Egípcio, sob o reino de Amenhotep II, mostrava sinais de declínio. E a própria terra de Canaã, como nos informam as placas de Tel El Emarna, em 1400, 1360, antes da época cristã, estava em estado de extrema confusão, com alguns dos reis vassalos em comunicação secreta com os invasores do norte e do leste. Então, passou esses 40 anos, o povo amadureceu, se fortaleceu espiritualmente através dos mandamentos, da aliança de Deus. O povo se fortaleceu, né? Surgiu uma nova geração, né, forte, espiritual, com mais fé, com mais maturidade, com mais unidade. E em contrapartida, a terra de Canaã, o povo que habitava ali foi se enfraquecendo. E aí foi ao momento então oportuno para o povo entrar na terra de Canaã. Atravessando o Jordão perto do Mar Morto, penetraram em Canaã após destruírem Jericó. Depressa ocuparam a região centro-meridional, depois a meridional e finalmente a setentrional. Não tinha necessidade de conquistar a região centro-setentrional, pois esta parte do país fora ocupada por clãs, famílias hebreus.
provavelmente como resultado das guerras dos filhos de Jacó, conforme está lá em Gênesis capítulo 34, versículo 25, e segue o 48, versículo 22. A conquista da terra, porém, estava longe de ser completa. Havia ainda certo número de cidades fortificadas, distribuídas através do país, e separando grupos de tribos que Josué não conseguia conquistar. Mas no conjunto, a conquista fora suficientemente bem sucedida para Josué começar a organizar a vida política e religiosa do povo. Então, quando morre Moisés, Josué assume a liderança do povo, né? Então, Josué ele vai assumir a liderança, né, nessa conquista de Canaã. Com a morte de Josué e de alguns anciões da época, o povo ficou sem liderança. Então, o povo começou cada um viver, né, por si próprio, né? Cada um por si próprio. Eles ficaram sem liderança. Com isso acabou o quê? Eles acabaram se separando, as tribos começaram a perder a unidade. Quando perde unidade, perde identidade. E assim, perdendo a identidade como povo de Deus, como reino de sacerdote, eles perderam também a proteção de Deus. Saíram dos caminhos de Deus. E por causa disso, o povo vai sofrer bastante perseguições, saques, né? Vai ser saqueada por outros povos e vai surgir então o período dos juízes. Tá? Então aqui a gente já entra no período dos juízes e eu vou explicar para vocês o que é a figura dos juízes. É um período de decadência política e religiosa. As tribos israelitas ainda não têm força bastante para impor-se no meio das populações cananeias e para resistir à pressão dos filisteus. Por outro lado, o povo se vai deixando seduzir pela vida fácil das nações vizinhas, cujos costumes grosseiros e práticas idólatras vai adotando. Cada uma dessas pequenas epopeias é-nos descrita em plano semelhante entre si, nos quais se descobre um movimento em 4 tempos. Os israelitas fazem o mal diante dos olhos do Senhor. A ira do Senhor inflamou-se contra eles e entregou-os às mãos de seus inimigos, pelos quais foram escravizados. Mas eles gritaram, recorrendo ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para livrá-los. Então, o período dos juízes, em resumo, foi um período bastante assim, difícil, porque o povo entrou na terra de Canaã, mas ainda tinha outros povos que já habitavam ali, né? Eles perderam liderança, né? Se enfraqueceram um pouco politicamente, em unidade, identidade e no culto, e acabou adotando as práticas dos povos daquela região. E o que aconteceu? Perderam a comunhão com Deus. Quando perde a comunhão com Deus, perde a amizade com Deus, perde também a sua proteção. E Deus, né? Deus não quer o mal, mas Ele permite o mal, porque do mal Ele tira o bem. E Deus permitia, então, que as cidades vizinhas invadissem as tribos dos hebreus, saqueasse, né, a cidade, né, e aí o povo se voltava para Deus, né, e clamava a Deus, e aí Deus ouviu o clamor do povo, levantava um juiz no meio do povo. Esse juiz, que não é um homem das leis, né, é um general de guerra, né, Deus dava estratégia para esse líder, ele conseguia vencer, né, os inimigos e libertava o povo. Aí quando o povo estava na bonança, o povo voltava para farra tudo de novo, começava a desobedecer a Deus, a cultuar os deuses pagãos, abandonava o culto a Deus. Aí Deus permitia
né, que vinha nações e assolava o povo. Aí o povo ia, né? Então, esse período de 200 anos dos juízes foi um período muito de altos e baixos, né? Então, o que nós podemos aprender com isso? Qual a lição que o livro dos juízes nos traz para os dias de hoje, né? Após a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A paixão de Cristo, ela aplaca a ira de Deus, ela segura a ira de Deus. Nós estamos no tempo da misericórdia, né? Hoje o homem, né? Quando ele se encontra num momento de padecimento, assolado pela própria escravidão do pecado, pelas aflições desse tempo, ele se volta para Deus em arrependimento. E Deus se volta para ele, cura, liberta, o santifica e o abençoa. Quando ele está na bênção, ele se esquece de Deus e volta para o mundo. E cai novamente nas garras do pecado, né, do demônio. Quando ele está na lama, ele se lembra de Deus. E ele clama a Deus. E Deus mais uma vez o perdoa, o liberta, o lava do lamaçal do pecado. Quando ele está bom, ele novamente volta à vida de pecado. E é assim, né? É o tempo da misericórdia, né? Alguns doutores da igreja dizem que a santidade, ela consiste nisso, né? No cair e no levantar, né? Mas o fato é que nós podemos pisar no sangue de Cristo. Devemos, a cada queda, aprender com os nossos erros e crescer, e crescer, e crescer, e crescer. Então, isso é o que o livro dos Juízes vem nos ensinar. E esses homens, juízes, né, eles eram uma figura de um libertador que aponta também para Jesus, né? Quando nós tomamos posse da bênção, né, da promessa, e nós nos esquecemos de Deus e acabamos nos assimilando, né, aos povos pagãos, ao mundo, né? Quanto mundanismo dentro das igrejas, né? Quantos cristãos, né, sem identidade, sem o brilho do Espírito Santo, sem o fruto, não dá bom testemunho, né? Se assimilam aos outros povos pagãos e se esquecem de Deus e viram as costas para Deus, não cultuam mais a Deus, não oferecem mais o sacrifício a Deus. Que sacrifício que eu estou falando? O sacrifício da Santa Missa, o Corban Tamid perfeito, né? O sacrifício dos sacrifícios, né? E vira as costas para Deus. E daqui a pouco, como São Paulo vai dizer, do que reclama o homem senão dos seus próprios pecados? Quando ele se vê escravo do pecado, no lamaçal do pecado, assolado, né, por toda sorte de maldições, porque o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, a vida da graça, a vida de Cristo é a vida da liberdade, é a vida da paz, é a vida da promessa, da bênção. Mas quando nós deixamos Cristo, quando nós abandonamos Cristo, então é o inimigo que vem para roubar, matar e destruir. São Paulo diz o quê? O mundo jaz no maligno. Então, essa é a parte, essa contribuição, essa é a lição, né? Essa é a moral da história, essa é a lição que Deus quer nos ensinar com os livros dos juízes, né?
não devemos nos esquecer do Senhor, né, quando estivermos na terra prometida, na posse da bênção. Haja vista que aqui nós somos peregrinos, né? A verdadeira terra que nós vamos herdar, a verdadeira promessa que Cristo tem para nós, a verdadeira terra que mana leite e mel, a verdadeira Jerusalém celeste, é aquela que Deus reservou para os santos, né? A carta dos Hebreus diz, segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então o céu é para os santos, né? Aquele povo, né, vagou 40 anos no deserto, morreu ali no deserto e não entrou na terra prometida pela falta de fé, de obediência a Deus, né? E muitos, né, que se denominam povo de Deus também não vão entrar na terra prometida, na Jerusalém celeste, por falta de fé, porque fé pressupõe ação prática na nossa vida, né? A Deus que se revela é devida à obediência da fé, né? Muitos não vão entrar na Jerusalém celeste por falta de fé, por falta de obediência, porque se deixaram levar pelas aparências, pelos confortos, pelos prazeres dessa Canaã terrena, né? E viraram as costas para o eterno. Mas São Paulo há de dizer que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não desceu ao coração do homem é o que Deus reservou para os que amam. Então, o que a gente vê aqui, por mais que você seja abençoado, próspero, isso é incomparável ao que o Senhor tem para nós lá na glória, né? E por outro lado, aqueles que não estão gozando da terra prometida, que não estão na bênção, estão na prova, né? São Paulo também diz, né, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com o que Deus tem preparado para nós, com a glória que há de ser revelada, né? Então, Apocalipse, né? Jesus revelou ao apóstolo João que ele enxugará todas as nossas lágrimas. Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome, não haverá peste, não haverá doença, porque Ele mesmo estará conosco, enxugará todas as nossas lágrimas. Então fica com essa palavra e vamos prosseguir. Na próxima aula agora nós vamos ver sobre a monarquia de Israel, os reis de Israel. E eu vou entregar para vocês mais uma pedra de quebra-cabeça. Deus nos abençoe, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus nos abençoe em nome de Hashem. Abba, Hashem, Ben, Hashem, Wakadosh. Amém.